foi fellow da FAV, foi residente da FAV, né? Ela fez plástica com a gente, como ela falou, e depois ela fez oncologia ocular e ultrassom na Unifesp. E ela atualmente é a chefe da oncologia ocular da escola, né? E eu tive o prazer de estudar com ela, tanto no ultrassom como na onco, né? E tô aqui, um bracinho dela aqui em Tadinha, Recife, foi overdose, né? né? E aí a gente vai começar aqui essa nossa aula, como ela mesmo disse, informal. Eu já coloquei aqui que vocês podem fazer perguntas pelo chat e a gente vai tentando responder durante a apresentação, ok? Então, Ela pode lembrem compartilhar. de ligar o microfone, né, para não ficar fazendo ruído, para não atrapalhar a aula. Ok, vamos lá. Estão vendo bem a aulinha? Sim. Muito bem. Vamos lá. Então, vocês me deram um tema assim bem amplo para eu pensar, meu Deus, o que é que eu vou falar? Muita coisa, né? Ao mesmo tempo, enfim, eu comecei pelo básico do básico do básico, tá certo? Pensei, vocês falaram também que vão ter muitos residentes aqui também, vão ter fellows. Então, eu pensei em começar falando para quem não faz ultrassom e tem que fazer em algum caso, como é que a gente faz a sequência do exame, tá certo? Então, não importa para que você vai fazer ultrassom. Se é um caso que te mandaram de tumor, se é um caso de hemorragia, se é um caso de catarata, não importa o que seja. Quando a gente que fez o fellow de ultrassom, a gente tem na cabeça todo um moldezinho de como a gente vai fazer o exame. Então, independente da indicação, a gente tem uma ordem que a gente sempre segue, tá certo? E é importante essa ordem, porque vai dando pra gente informações, às vezes, que a gente não estava nem buscando. Então, a primeira coisa que nós fazemos, o primeiro corte, digamos assim, a primeira imagem que nós fazemos é o axial vertical. Que como vocês podem ver aqui nessa foto, olhem aqui em cima, vocês conseguem ver a setinha que eu estou usando aqui? Eu estou mostrando aqui com a setinha o marcador. Toda sonda vai ter um marcador, não importa a marca do aparelho, vai ter na ponta um marcador aqui, tá certo? E é nesse marcador que você tem que se guiar para usar a ultrassonografia. O marcador, ele aponta de onde você vai começar a ultrassom. Ou seja, quando você olhar a imagem do ultrassom, a parte de cima do ultrassom é aqui para onde está apontando esse marcador. E a parte de baixo é, logicamente, a parte de baixo da sonda. Então, é um corte linear. Nesse caso, ele está cortando de cima para baixo, porque eu estou colocando o meu marcador em cima. E no axial vertical, a gente coloca a sonda bem perpendicular ao olho, como vocês podem ver, paciente com o olho fechado. Então, isso aqui é um axial vertical. Então, a gente começa o exame por isso. O que é que você tem que enquadrar no axial vertical? Você tem que enquadrar os picos da superfície anterior e posterior da córnea, o plano da íris, a cápsula posterior do cristalino, tá certo? E o nervo óptico. Esse é um axial vertical que nós temos que pegar em todos os exames, tá certo? E o que que a gente pode ver nesse axial vertical? Para começo de conversa, o comprimento do olho. Eu vou ver se é um olho pequeno, se é um olho grande, se é um alto míope, se é um hipermétrope, tá certo? Se é um olho em fetises, por exemplo, se ele estiver abaixo de 18 milímetros, por exemplo, e a gente mede aqui da superfície anterior da córnea até a parede do olho, tá certo? Então aqui, por exemplo, já é outro tipo de ultrassom também, mas é uma axial vertical do mesmo jeito. Então nós temos aqui a superfície anterior e posterior da córnea, plano da íris, olha o nervo aqui atrás, e esse cristalino, o que é que eu posso dizer que tem de diferente aqui? Temos uma hiperrefletividade interna, ou seja, essa porção mais esbranquiçada dentro da área que é o cristalino nos mostra que esse paciente tem catarata, tá certo? E esse outro aqui, mais um axial vertical, o que é que tem de diferente aí? Ou então, o que é que não temos aí, Cecília e Adriana? O cristalino. Cápsula posterior. Nós Você não temos. consegue ver o plano da Muito ela bem. não consegue ver. Isso. Perfeito. Então, assim, no axial vertical aqui, você já vê que esse paciente é afásico. Tudo bem, às vezes o paciente já vem com uma indicação ali dizendo paciente afásico, tal, a pessoa já sabe.
Mas às vezes não, vem um paciente trauma contuso, veja aí. E aí você começa, no seu primeiro corte, você já olha, ok, tá faltando alguma coisa aqui. Então, como elas falaram bem, olha aqui, esses dois ecos lineares aqui são superfície anterior, superfície posterior da córnea. Como ela falou, íris, pupila aqui no meio e cadê? O que é que tem depois? Um grande nada, ou seja, não temos a cápsula posterior do cristalino. E aqui está o nervo. Então, ou seja, eu fiz o meu primeiro corte, eu já sei o que é que eu vou ter que procurar depois. Eu já sei que esse paciente é afásico e eu sei que se ele não tem história de cirurgia, eu vou ter que achar esse cristalino depois, ver o que aconteceu. Então, só saindo um pouco do axial vertical, aqui eu mostro o que aconteceu. Tá? Aqui está a setinha para baixo, ó, nesse aparelho a gente marca assim. Então, eu fiz um corte inferior, porque o cristalino estava aqui tombado, ou seja, totalmente luxado, lá para a parte posterior do olho. Quando o cristalino em si não é uma catarata ainda muito densa, o que você vê são as superfícies anterior e posterior também. Você não vê o cristalino por inteiro. Mas você vê aqui, ó, essa superfície de um lado e a superfície do outro, rente ao olho. Um pouquinho de hiperrefletividade interna, porque ele tem um pouco de catarata. Vamos olhar outro quadro agora. Esse é o mesmo, esse caso daqui, só que o que é que eu fiz? Olhem para cá. Aqui ele estava com ganho de 50. O que é que eu fiz? Eu aumentei o ganho do aparelho para o vítreo aparecer. E, geralmente, nesses casos de luxação do cristalino, o que você vai ver é uma alteração vítrea, porque o cristalino saiu de onde ele estava e caminhou todo o olho até chegar à parede posterior. Então, você geralmente vai ver um trajeto vítreo por onde esse cristalino apareceu. Mas lembrem-se que sempre para examinar melhor a parede do olho, para examinar melhor um cristalino também, por exemplo, você baixa o ganho para tirar o vítreo do seu caminho e você conseguir examinar melhor. Ela não quer receber a planilha, mas eu acho que a gente tem que ter para a gente ter uma noção de... Já. Pode ir. Então, vamos para outro caso bonitinho aqui. Mais uma vez, para vocês cansarem de ver aqui, ó. Superfície anterior da córnea, superfície posterior da córnea. Então, aqui a gente sempre localiza a córnea, tá vendo? São esses dois ecos lineares curtinhos, um atrás do outro, bem paralelos. Então, aqui nós temos a córnea, aqui nós temos a íris. Lá atrás, ó, o nervo. Então, o plano do axial vertical tá bonitinho. Mas olha a superfície posterior do cristalino onde está. Está lá embaixo. Olha aqui. A gente consegue ver bem onde está esse cristalino. O que aconteceu aqui? Isso aqui já é um caso de subluxação do cristalino. Ele está até quase na posição dele, só que ele está deslocado para baixo do eixo que ele deveria estar. E aí, o que é que eu faço? Em alguns pacientes a gente consegue fazer isso. Se o cristalino está deslocado para baixo, eu aumento bem o ganho, eu peço para o paciente olhar bem para baixo e eu consigo pegar bem lá na periferia o cristalino. Nesse caso, como estava com mais catarata, eu consigo ver bem, olha que imagem bonita, eu consigo ver bem ele subluxado inferior, tá certo? Então, tudo isso a gente já consegue ver com axial vertical, tá bom? Aí, eu vou dar outra dica importante. Cecília viu isso no nosso ambulatório de oncologia, que vira e mexe, a gente na oncologia recebe um paciente encaminhado por suspeita de tumor detectado na ultrassonografia, mas no mapeamento ninguém viu nada. E o que acontece? Às vezes a pessoa vai fazer a ultrassonografia e aí por uma junção de fatores, que é o quê? Um olho que é mais saltado, ou seja, uma órbita que não é funda, uma órbita é mais rasa, então é um olho melhor de examinar. Um paciente que consegue fazer uma extrema aversão, você que inclina bastante a mão na hora de fazer ultrassom, você consegue pegar tão bem a periferia do olho, que não é tão fácil assim, na maioria dos casos, e sem querer você acaba pegando o cristalino, a catarata, lá bem na periferia. E acontece, isso acontece mesmo. A pessoa se confunde e olha, meu Deus, o que é isso aparecendo aqui no meu exame de ultrassom? Ele está examinando lá meridiano inferior, lateral, nasal, e aparece essa imagem aqui. E as pessoas confundem e têm medo que seja um tumor, entendeu? E aí encaminham para avaliação. Mas aí é importante saber disso. Juntando esses fatores, se a gente caprichar bem, o paciente virar bem o olho, você virar bem a sonda, o olho for aquele olho mais saltadinho, entendeu? Não é aquela órbita funda, que a sonda é difícil de alcançar o olho. Então, em ocasiões bem favoráveis, a gente consegue pegar o cristalino inteiro, assim,
o que não é comum, e aí assusta, parece um tumor. Então, isso, na verdade, pode ser considerado um pseudotumor, entendeu? É uma imagem equivocada na ultrassonografia, tá bom? Então, ter cuidado com esses casos de catarata que você acaba vendo na ultrassonografia, quando você está vendo lá o vítreo e confunde por conta dessa sobrelevação que simula um tumor. Mais uma axial vertical aqui para vocês verem o que mais a gente pode ver no axial vertical. Então, mais uma vez, opa, voltando aqui, mais uma vez, nós temos a córnea, nós temos o plano da íris, aqui temos uma outra coisa nova, temos lente intraocular. Então, esse é um paciente pseudofásico, ele não tem aquela superfície convexa que quem tem um cristalino vai apresentar, tá certo? E aqui o nervo óptico, tá bom? O que eu já noto de estranho nessa foto? Então, tudo são pistas. Tem coisas que vão aparecendo que aí eu já penso, opa, quando eu chegar na próxima parte do exame, eu tenho que olhar bem isso daqui. O que está aparecendo aqui? Está aparecendo aqui uma parte convexa aqui e outra parte também mais convexa embaixo. O que é que pode ser isso? O que é que provavelmente é isso? Isso é um buckle, tá certo? É uma faixa escleral. Quando ela aperta bastante o olho e denta bastante a esclera, às vezes no axial vertical a gente já consegue ver essa imagem. Eu tenho que examinar isso nesse corte? Não, mas enquanto eu tô fazendo esse corte eu já vejo uma alteração e aí eu fico ligada que depois eu vou ter que ir lá examinar melhor aquela parte. Mais uma axial vertical para vocês. Ó, córnea, íris, ou seja, aqui temos a câmara anterior, tá certo? Superfície convexa, bonitinha, um cristalino sem catarata. E temos uma coisa muito estranha aqui, que no axial vertical já chama atenção. Vocês sabem dizer o que é, Cecília, Adriana? Aqui, Adriana quer responder? Alguém está perguntando, na verdade. Olha, nós temos aqui uma coisa muito famosa, mas que a gente não vê tanto, mas é famosa. Sinal do T na ultrassonografia. O que é o sinal do T? É essa parte escura atrás da esclera, aqui para cima, aqui para baixo, e juntando com a sombra normal do nervo, por isso que eles chamam de T, tá certo? Porque tem esse formato aqui, para lá e para cá, tá certo? E outra coisa muito que eu já vejo aqui no axial vertical, apesar de não ser o corte para ver isso, mas que eu já vejo, o que é que tem esse nervo que ele está tão elevado? Olha para isso, não é nem um pouco normal, isso aqui é extremamente elevado. Então, num axial vertical, eu nem procedi com o exame ainda, mas eu já consigo ver que essa paciente está com uma doença inflamatória. Porque é isso que o sinal do T nos fala. Ele não vai dar diagnóstico exato, é uma esclerite, é isso, é aquilo, mas ele mostra que tem uma inflamação muito importante lá na parede posterior, tá certo? Lina, deixa eu te falar, porque para você voltar para aquele slide do paciente pseudofásico, Fernando Cardoso está perguntando aqui se nos pseudofásicos se não encontra sempre a reverberação. Nem sempre. Depende do tipo da lente, entendeu? As lentes mais antigas, elas reverberavam demais. Hoje em dia tem lente que não reverbera nada. Então você vai ver mais pelo formato e pela refletividade aqui, tá certo? Que é esse caso aqui, ele reverbera quase nada, ó, só um pouquinho aqui, tá vendo? Mas é normal você pegar uma lente e não ter reverberação nenhuma. Sim, continua sendo um diagnóstico de uma lente intraocular, tá certo? Quanto mais moderna a lente, menos reverberação. Então, voltando aqui, aí aqui eu fiz só um close, eu ainda não mudei o corte, ainda estou no axial vertical, tá certo? Mas só para mostrar melhor para vocês, ó, esse espaço preto aqui atrás da esclera é que é o edema subtenoniano. Edema, inflamação, tá certo? E essa outra seta eu coloquei aqui para mostrar como esse nervo estava elevado. Aí, vamos agora então para o corte número 2, que é a nossa sequência de exame, que agora é a papila. Então, o segundo corte sempre é para a gente ver o nervo, o disco óptico, a papila. Como é que a gente faz? Pega o marcador e coloca em direção ao nariz, porque o nervo está sempre nasal. Então, esse caso é um olho direito, a gente coloca aqui o marcador apontando para cá. Se fosse o outro olho, seria o contrário.
tá certo? Então, o marcador sempre apontando para o nariz. E lembrar que na ultrassonografia é diferente do BM, isso é mais complicado. A ultrassonografia, nós sempre colocamos a sonda no lado oposto do que a gente quer ver. Então, se eu quero ver a parede mais nasal, eu coloco a minha sonda no lado temporal do olho do paciente. E outra dica, se eu quero ver no ultrassom a parte mais do polo posterior, eu coloco a minha sonda perto do limbo. Se ao contrário, agora eu quero ver bem a periferia, então eu peço para o paciente olhar mais para o nariz e eu afasto mais a minha sonda lá para a esclera. Eu fujo do limbo. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, o paciente olhar para a nasal e eu afastar a minha sonda mais ainda para a lateral, mais eu pego a periferia, tá bom? Mas como eu quero fazer um corte, um exame da papila, eu coloco a sonda no limbo do paciente, apontando para a nasal, e aí eu consigo perfeito uma imagem de onde está a papila. Tá bom? Esse aqui, então, é a mesma paciente daquela esclerite, para você ver os bordos papilares extremamente elevados, tá bom? Essa era uma paciente jovem, de 8, 9 anos de idade, estão investigando para artrite reumatoide juvenil. Ela estava com suspeita de celulite, tratando para celulite, não conseguiam ver o fundo de olho, aí pediram para fazer ultrassom. Depois do ultrassom, acabaram fazendo uma pulsoterapia e aí ela melhorou, zerou, saiu toda a inflamação. E aí agora ela está em investigação. Mas indo para um paciente agora sem comorbidade. Então, o que a gente vê, o que eu procuro ver num paciente, num exame de rotina? Eu procuro ver sempre, uma coisa que eu sempre vou colocar no laudo é a escavação papilar. Como é que ela é? É uma escavação papilar não evidenciável ultrassom, quer dizer que eu não vejo escavação nenhuma, ou como nesse caso que eu vejo uma escavação. Olhem aqui, tem um canal, é a escavação, tá certo? Então, quando o aparelho é muito bom, tem uma definição muito boa, como é o caso desse, eu consigo até dizer se é uma escavação de pequenas proporções ou se é uma escavação de grandes proporções. Então, uma escavação dessa daí, isso aí que eu ampliei bastante a imagem, é uma escavação que eu considero de pequenas proporções. Isso seria um paciente com 0,4, por exemplo, entendeu? Aqui é o outro olho também, do mesmo paciente, olhem que tem o mesmo padrão também. Uma escavação estreita, bem visível, então é uma escavação evidenciável em pequenas proporções. Esse outro paciente, se você olhar, a proporção já é um pouco maior, tá certo? Então, nesse caso, paciente de rotina, normal, sem comorbidade, eu estou fazendo meu exame normal. Fiz o axial vertical, que eu sempre vejo o tamanho do olho, falo se é fáscico, se é pseudofáscico, se é afáscico, e aí eu vou para a papila, e o que é que eu sempre falo da papila? Da escavação. Se eu não vi escavação, se a escavação era pequena ou se a escavação era grande. Tá certo? Essa outra paciente, o que é que eu tenho? Primeiro que eu não estou vendo escavação. E segundo, é porque depois que a gente viu aquela paciente lá com inflamação, qualquer coisa parece pequena, né? Mas isso aqui não é normal, tá certo? E a gente tem que relatar no exame de ultrassom. Além de eu não estar vendo, o que seria normal, mas eu teria que não ver e está lisa a parede. Não tá. Ela está sobrelevada, como vocês podem ver aqui. E o outro olho da paciente, quando eu vejo, ó, aqui o nervo óptico, e olhem também a sobrelevação da papila, tá certo? Isso tem que ir para o meu laudo. Eu vou escrever. Celina, uma dúvida. Quando você pega um paciente que não seja da Unifesp, porque na Unifesp você vai pegar um paciente referenciado, que você está sabendo o motivo, né, que ele está indo. Mas se não é do seu serviço, foi um paciente particular, e você vê uma alteração dessa no nervo, como é que você sugere no laudo para investigar? Enfim, se o paciente não souber lhe dizer nada, o que é que você coloca no laudo? Sugere investigação, de imagem? Que acontece bastante, né? Porque fora do ambiente universitário, muitas vezes o que a gente recebe é um pedido, ultrassom olho direito. Aí vem E lá nada mais, e o paciente mais perdido ainda, né? Até reforçar que pode ser até no ambiente universitário mesmo, porque exato. Eu tava tentando ser boazinha, Cécia. Mas enfim, vem lá o pedido, ultrassom. E quando vem olho direito já é uma ajuda, né? Porque pode vir só ultrassom, não se sabe do que. Então, a gente fica totalmente... E se o paciente não sabe informar, meu Deus do céu, você fica perdido. Então, realmente, o que é que a gente faz? Considerando o que você falou, eu vejo uma sobrelevação dos dois olhos, a gente pensa logo que pode ser um edema de papila.
Eu vou fechar o meu diagnóstico com ultrassonografia? Não posso, entendeu? O que eu posso é sugerir a investigação e correlacionar com os dados clínicos do paciente. Exato. Então, você sempre descreve que existe uma sobrelevação de bordos papilares em ambos os olhos, avaliar a possibilidade de edema de papila, sugiro correlação com a clínica e prosseguir com uma avaliação diagnóstica, tá certo? Então, assim, a gente sempre tem que descrever o que a gente está dando, o que a gente está vendo. E quanto a dar opiniões ao diagnóstico, sim, nós podemos até para ajudar, né? Mas sempre dizer para prosseguir e correlacionar com os dados clínicos. Ok? Aí agora, nós vamos para o terceiro passo da nossa ultrassonografia, de todas as ultrassonografias, que é área macular. E aí é o contrário. A mácula, ela está temporal ao nervo, não é? Então, nós vamos colocar nosso marcador apontando para o que a gente quer ver, ou seja, apontando para a temporal. Mas a nossa sonda, ela vai para o olho, na porção nasal do olho. Porque, lembrando mais uma vez, ultrassonografia, a gente sempre aponta para o marcador, com o marcador, o lado que a gente quer examinar, mas a gente põe a sonda no outro lado, tá bom? Então, aqui a gente põe a sonda na conjuntiva, perto do limbo, tá certo? Por que perto do limbo? Eu vou falar mais uma vez para gravar. Quando eu coloco perto do limbo, que nem tá nessa foto, eu vou direto para o polo posterior. Se depois eu quiser examinar bem a periferia, eu afasto minha sonda para a esclera e eu peço ao paciente olhar mais para a lateral, ou seja, eu distancio os dois, a sonda do limbo, tá certo? Mas como eu quero um corte da mácula, porque eu vou fazer uma medida da mácula, e uma coisa que tem que ir no meu relatório é se a mácula estava regular ou não, se estava espessada ou não, e a espessura que eu medi da mácula, eu quero pegar polo posterior, então eu coloco minha sonda na mácula. Então aí, como vocês estão vendo, eu faço a medida da espessura da mácula, sempre contando aqui da superfície até a esclera. Se vocês têm dificuldade de ver onde é a esclera, uma dica é olhem lá para cima, que geralmente está mais fácil de ver. Olha a esclera aqui, como ela é bem branca, bem brilhante. Vão descendo, vendo o plano dela aqui, ó, e aí vocês veem onde é que ela chega na região da mácula, tá bom? Então tem que Linda, medir. você baixa o ganho, se tiver dificuldade, você diminui um pouquinho o ganho para ver a esclera. Excelente pergunta, sim. Essa parte de papila, de mácula, a gente sempre baixa mais o ganho. Primeiro, para o vítreo sumir e não atrapalhar a gente, para eu ver só a esclera. E quanto mais eu baixar, mais essa parede aqui responde a cortina, mais clarinha elas ficam e a esclera continua ali atrás, tá certo? Então, sim, essa parte de parede a gente sempre baixa mais o ganho. Tá bom? E mesmo para não baixar muito, porque às vezes você perde definição dessa parte mais anterior da parede, né? Então, assim, o suficiente para que você consiga ver o detalhe. Você vai achar a esclera e você vai voltar para essa imagem aqui e vai fazer a medida. Entendeu? Sim. Mas o que eu gosto muito é fazer isso que eu falei. Eu vejo a esclera aqui em cima e eu vou seguindo aqui para ver o contorno dela. Também é uma dica boa, tá certo? Uma pergunta que fizeram aqui é quantos milímetros da papila mede para encontrar essa região aí? 4 milímetros da papila, tá certo? Então, se no comecinho é sempre bom medir, então você começa medindo daqui para cá, deu 4, aí você tira essa medida, né, que não é para aparecer, e faz daqui para baixo, tá bom? E mesmo sendo um corte de mácula, a gente consegue ver também mais um pouquinho da papila. Olha aqui, escavação evidenciável, grandes proporções. Inclusive, pegando isso aí para responder uma pergunta do pessoal, estão questionando de quando se fala de uma escavação evidenciável no laudo, ela nem sempre é patológica, não é isso? Nem sempre é patológica, exatamente, porque pode ser uma escavação grande fisiológica. E isso quem é que vai fazer? O médico do paciente. Porque ele vai receber, sim, tem uma escavação grande, mas ele examina e ele vê que não é um glaucoma, é um paciente com escavação grande fisiológica. Isso cabe ao médico do paciente dizer. Então, a gente no laudo de ultrassom não vai dizer, glaucoma, escavação grande fisiológica. A gente não tem como dizer isso só pelo exame de ultrassom. O que a gente vai dizer é o que a gente viu. A gente sempre vai descrever o que a gente viu. Nós vimos que é uma escavação evidenciável e é grande. Agora, a quem cabe dizer se é patológica ou não é o médico do paciente. Bem, aí fizemos axial, vertical, papila, mácula. Agora sim nós vamos para o resto do olho, tá certo? Como é que a gente faz para ver o meridiano lateral? Mesmo jeito que o corte da papila.
Só que aí eu ponho minha sonda um pouquinho mais pro lado, entendeu? Afasto mais se eu quero ver mais anterior, entendeu? Ou então continuo ali no limbo se eu quero ver mais, enfim. E aí eu vou girando o meu marcador para ver os outros meridianos. E a gente vê todos os meridianos. 1, 2, 3, até 12. É assim que a gente faz na ultrassonografia ocular. Aí, por exemplo, é para a gente ver um meridiano inferior, ou seja, de 6 horas. Eu pedi para o paciente olhar para baixo, eu coloco onde a minha sonda? No lado oposto. Eu quero ver embaixo, eu coloco minha sonda em cima. Mas o meu marcador aponta para o que eu quero ver, que é para baixo. Como vocês estão vendo aqui, o marcador está para baixo. Tá certo? E aqui é como eu faço para ver um L12, ou seja, um longitudinal das 12 horas, o meridiano das 12, superior. O que é que eu faço? O paciente olha para onde eu quero examinar, o marcador aponta para onde eu quero examinar e eu coloco minha sonda no lado contrário. Por quê? Porque tem que atravessar todo o olho, as ondas sonoras têm que atravessar todo o olho para chegar lá onde eu quero examinar. Já vou tentar desligar. Vamos então aqui para algumas imagens. O que é que nós temos aí? O que seria essa sobrelevação enorme ali? Meu Deus do céu, é um tumor? Não, isso aqui é uma imagem muito característica, que inclusive eu mostrei para vocês já o axial vertical dela. Lembra que eu mostrei aquele axial vertical que tinha uma imagem convexa em cima e uma embaixo? Isso é um paciente com um buckle, uma faixa escleral, causando introflexão escleral, mais aqui para a periferia. Então, é bem característico, porque a faixa, por si, ela aqui, ela é hipoecoica, ou seja, ela é escura, ela é preta. E ela causa uma sobrelevação, o quanto for a introflexão que fizer nela. Então, aqui é uma introflexão bem pronunciada. Então, você pode chegar a ver uma imagem tão elevada como essa e sim é um buckle. Como é que você vai ter certeza? Faça 360 graus, você vai achar que geralmente quando é feito 360 graus, você vai olhar lá, 360 graus, vai ter essa mesmíssima imagem, tá certo? E outra coisa, o que mais a gente vê nesse exame? A gente vê que, infelizmente, esse paciente redescolou a retina. Olha que esse ecomembranáceo de alta refletividade, ou seja, ele é bem branco, ele é bem consistente, tá certo? E ele vai desde a área de introflexão até a papila aqui atrás, tá certo? Então, esse paciente tem um descolamento de retina posterior ao buckle. O que é que nós temos aqui? Aqui é o vítreo. Então, você já vê que não é alta refletividade, é uma refletividade mais baixa. Vou mostrar aqui, ó. Então, veja o pico lá embaixo de quando passa aqui na retina, um pico mais alto, e veja mesmo quando ele passa nessa área mais impregnada da hialoide, é um pico mais baixo. Mas sem modo A, só de olhar a gente já consegue ver também que esse aqui é um eco membranáceo, ele é muito mais homogêneo, ele é muito mais inteiro, ele é mais grosso, digamos assim. Já esse aqui não, ele é mais heterogêneo. Tem horas que ele quase some, tem horas que ele tá bem branco. E outra, o exame cinético também é muito importante. No exame cinético, esse descolamento não mexia nada. Já o vítreo faz aquele movimento ameboide que a gente vê logo que é só vítreo mesmo, tá bom? Com uma hemorragia vítrea aqui, que são esses ecos puntiformes, ou seja, esses ecos mais branquinhos ali no meio do vítreo. Aqui já é um descolamento de retina tracional diabético. É um descolamento antigo. Por quê? Porque você vê essa retina muito mais espessada. E você vê também, olha isso aqui já é formando uma degeneração cística que indica cronicidade. Vou colocar, isso aqui é um vídeo para vocês verem como a minha retina não mexe. O paciente mexe o olho para um lado e para o outro, isso é uma parte muito importante do exame, e a retina não balança nada. Então, é um descolamento de retina antigo. Isso do paciente mexer o olho, o exame cinético, é muito importante. Então, como é que você faz? Você põe a sonda na posição qualquer uma daquelas que eu mostrei, deixa a sua mão com a sonda bem parada e você pede para o paciente olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro. E aí você vê a movimentação das estruturas dentro do olho. Isso é muito importante também, o exame cinético. E a movimentação do olho do paciente durante o exame. Ó, um cisto bem grande ali. Enfim, vamos ver outro vídeo. Esse aqui, até vocês já conseguem ver um pouco que tem alguma coisa alterada aqui na parede, mas em alguns casos
você olha no exame parado, paciente com o olho parado, você com a mão parada, a parede está lisinha. Mas é muito importante nos pacientes com um descolamento parcial do vítreo, ou seja, que ele ainda tem uma aderência na parede, que você examine bem aquela aderência com o paciente movimentando o olho, porque às vezes com a movimentação do olho, olhem bem a parede, vocês conseguem ver um membranáceo pequeno levantar e baixar. Levantar e baixar. Então, à medida que ele mexe, vou colocar aqui mais uma vez para vocês prestarem atenção na parede, vocês conseguem ver que a membrana sobe e desce, sobe e desce. O que é isso? É muito indicativo de uma rotura. Às vezes, você não consegue ver o ponto exato da rotura, mas uma imagem dessa, você tem que avisar no laudo que é muito provável que tenha uma rotura naquela região, certo? Então, nós temos uma área de aderência, de tração e uma retina levantando ali. Então, provavelmente o paciente tem uma rotura assim. No mínimo, ele vai ter uma tração ali, tá certo? Então, eu digo que tem uma tração vitreoretiniana, provável rotura, se eu não conseguir ver a rotura. Alguns casos, a gente vê... Estão perguntando aqui como é que diferencia um descolamento de retina de uma mieloide espessada. Bom, às vezes é muito difícil mesmo, tá certo? Às vezes é muito, às vezes você fica olhando. Então várias coisas. Para mim é uma das coisas mais difíceis, né? Eu acho que é um paciente chega com um trauma, que tem um HV, você saber se é um descolamento. Exatamente. Por quê? Porque a hialoide, muitas vezes, ela fica tão impregnada que parece retina, entendeu? Mas, geralmente, você vai olhar a hialoide toda. Bem, aquela membrana que você está suspeitando. Geralmente, a hialoide, ela é heterogênea em algum ponto, tá certo? Geralmente, se você seguir aquela linha, em algum ponto você vai ver que ela fica menos impregnada do que o resto. Retina, não. A retina é homogênea. A retina é uma camada mais grossa, camada mais uniforme, entendeu? Então, se você seguir inteira, ela não tem falha. Quando tem falha, pode ser uma rotura, mas ela não chega a ficar mais fininha e mais escurinha num ponto. Isso é coisa de hialoide, entendeu? Segundo, movimentação também. A hialoide, ela tem aquela movimentação bem ampla, bem ameboide que a gente fala. Já a retina, geralmente, ela tem uma movimentação em corda de violão, que é aquela coisa que balança, mas volta na mesma hora, balança e para. Então, a movimentação também ajuda muito. Quando um descolamento é antigo, ele não mexe, tá certo? Como eu mostrei ali aquele descolamento. Já se for um descolamento recente, ele vai mexer. Mas é que é com a movimentação. Já a hialoide não, é uma movimentação muito ampla, que vai e que volta, entendeu? Então, são essas pistas que a gente vai usando. Nunca vai ter nada na ultrassonografia que seja assim totalmente patognomônico. 100%. Tudo na ultrassonografia são pistas. Você vai juntando uma pista com outra para chegar à sua conclusão. Entendeu? Então, na ultrassonografia com tumores, então, principalmente, vocês vão ver isso. A gente vai juntando dicas, entendeu? Para chegar a um diagnóstico. Outra coisa para diferenciar a hialoide também de retina, muitas vezes, ajuda muito, porque o problema é quando a gente tem uma membrana só. Mas procure o resto do olho. Se você achar em algum ponto que essa membrana que você estava achando que era retina, ela belisca a parede e faz uma tenda, matou. Tá certo? Então, aquilo que você estava achando que era retina não era. É uma hialoide espessada que está causando ali um descolamentinho tracional na retina. Então, o que você achava que era um descolamento quase total de retina, não. Era só hialoide e está causando um ponto de aderência. Então, procure outras membranas também, tá certo? Então, isso aí são várias pistas que a gente pode procurar para tentar decifrar o enigma. Vou só fazer 2 comentários rápidos. Um é que, com relação à mobilidade, se for uma hialoide muito impregnada, muito espessada, às vezes ela pode simular um movimento de corda de violão. E aí dificulta também de você ver. Né? Então, só se for aquele quadro já bem antigo, de um HV bem denso, às vezes, que fica aquela hialoide muito, muito impregnada, às vezes pode simular. E aí, a dica que a gente sempre aprendeu é que você pode fazer um corte transversal. Nesse corte transversal, você pega de superior a inferior. Por quê? Porque sempre esse sangue ou essa inflamação, enfim, ela sempre tende a depositar mais inferiormente. E você consegue ver que essa membrana ela é mais fina superior e mais espessa inferior. E aí você consegue entender que, na verdade, ela não é uma coisa uniforme, não é uma retina, e sim uma hialoide impregnada.
Também é uma boa dica para juntar, que às vezes pode não acontecer também, né? Tem uma outra última dica, Doppler. É bem difícil lá, não tem em todos os lugares, não é amplamente disponível, mas um Doppler também pode ajudar a diferenciar se aquilo é uma retina ou não é, se no caso se vê vascularização ou não. Desculpa só interromper, a gente já avançou um bocado no horário, eu acho que você tem bastante coisa para falar, então eu vou tentar deixar as perguntas mais para o final, tá, gente? Então vamos tentar avançar para vocês aprenderem um pouco mais, tá? Aqui já é uma rotura mais evidente, porque a gente consegue ver retina e um buraco no meio, tá certo? Então, muitas vezes a gente consegue ver sim a rotura. Olha aqui outro caso. Olha um hialoide. Tá vendo como hialoide é heterogênea? Lógico que essa tá fácil, né? Mas hialoide é assim, tem pontos brancos e tem pontos que ela some, e depois ela continua, e depois ela some, e depois ela continua. Então, hialoide é assim. Então, a hialoide aderida na retina, provocando tração. Olha aqui, a hialoide causando aqui uma aderência. Retina, rotura no meio, tá bom? Então, alguns exames a gente consegue pegar bem. E agora, vou entrar um pouquinho em tumores, no melanoma de coroide, que é o mais frequente, tá certo? Nas dúvidas diagnósticas no ultrassom. E aí, continuando com a mesma dica que eu falei para vocês, como o exame cinético é importante, pseudotumor também pode ser o quê? Uma coleção de sangue. Como é que você tira a dúvida? Mesma coisa. Pare a sonda, coloque, fique bem paradinho e peça para o paciente olhar para um lado e para o outro. Olha como essa superfície muda de formato, ela ondula. Olha como o conteúdo dentro dá uma reviravolta. Ou seja, isso é um conteúdo líquido. Com isso, a gente vê que não é o tumor. Isso é um pseudotumor, isso é uma coleção hemorrágica. Então, não é uma lesão sólida. Tá certo? Melanoma de coroide típico. Como ele é na ultrassonografia aqui à direita, como vocês estão vendo. Ele é cupuliforme e ele é mais pretinho por dentro e homogêneo. Tá certo? Aqui é o aspecto no fundo de olho típico. Pigmentado e esse alaranjado aqui é a lipofucsina. Então, como é que é o melanoma típico? Em forma de domo, ou seja, cupuliforme, homogêneo por dentro e mais escuro. E quando você olha para os picos lá embaixo, ó, eles são decrescentes. Então, ele é alto no começo, porque corresponde à retina, e à medida que ele vai passando no tumor, ele vai decaindo, que é o famoso sinal do ângulo kappa. A gente pode até tirar o modo B e deixar só os picos ali para tirar a foto, aqui é num tumor maior. Então, aqui seria a retina, olha como ele é uma escadinha, ele vai descendo mesmo. E até chegar na esclera de novo, quando o pico sobe. Isso acontece em todos os melanomas? Não. E se acontecer, é patognomônico de melanoma? Não. Isso é só uma dica a mais quando acontece, que você vai juntar com as outras, tá certo? Então, mais um melanoma, mais um ângulo kappa aqui para vocês verem. E aí, por que é importante saber essas características típicas? Porque quando a gente pega um exame mais esquisito como esse, que a gente olha uma lesão enorme, extensa, que vai da papila até a periferia é meio melanótica, é bilobulado, e eu penso, meu Deus, o que é isso? Eu faço ultrassonografia? Se a ultrassonografia, se você olhar lobo por lobo, e esse lobo for típico para você, então isso é uma grande ajuda diagnóstica, tá certo? Então, olha aqui à esquerda o exame. É um lobo perfeito de um melanoma. Ele é um domo, ele é cupuliforme, ele é mais escuro por dentro, ele é homogêneo. Não importa se ele é bilobulado. Melanomas podem ser bi, tri, multilobulados. Olha aqui à direita, porque que o exame é assim? Porque é uma massa densa, sólida, células muito coesas. O som, quando bate aí, ele cai, ele tem dificuldade de passar por isso, refletividade baixa, tá bom? Então, aqui para vocês verem. E quando o melanoma cresce demais, o que que acontece? Aí desorganiza tudo, fica heterogêneo, tem espaços vazios, áreas que sofreram isquemia, necrose, inflamação, vascularização. Então, perde toda aquela característica típica. Mas ganha uma segunda característica muito interessante dos melanomas, que é a vascularização interna, que a gente vê movimentando na ultrassonografia. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Olhem principalmente aqui em cima. Olha essa pulsação fina e rápida dessa parte aí dentro. Isso é uma vascularização evidenciável ao modo B. Você não precisa do modo A para isso. Eu vou passar mais uma vez. Quando você vê um ultrassom com uma vascularização dessa, é quase certeza que é melanoma. Por quê? Porque não é patognomônico. Tem algumas metástases que podem, sim, fazer uma... A Cecília teve uma linda. Já estou aqui. Pois é. Mas, assim, tem
Toda regra tem exceções, gente. Então, nada é patognomônico. Coloquem isso na cabeça. Mas, assim, são pistas. Mais uma vez, são pistas que você vai juntando e vai colecionando ali para chegar ao seu diagnóstico final. Então, teve vascularização, você pensa, tem que pensar em melanoma. Isso aqui foi um paciente com melanoma e óleo de silicone, então não dava para fazer ultrassom. A gente fez um UBM, porque ele era bem periférico. Só para vocês terem ideia, olha o sangue passando aqui por dentro, como é vascularizado. Então, por que quando a gente vê vascularização, a gente pensa em melanoma? Porque melanoma é uma lesão muito vascularizada, tá certo? Outra coisa, outra característica que a gente ganha quando o melanoma cresce, ele rompe aquela forma de domo e começa a crescer um novo nódulo em cima do primeiro, por isso o formato de cogumelo. Isso aqui é uma foto de livro, para vocês verem, é o correspondente da ultrassonografia com a patologia. Então, ele rompe aqui e por esse gargalo ele começa a crescer, formando um novo nódulo em cima do primeiro. Por isso, a forma de cogumelo, tá certo? Então, olha aqui também um melanoma enorme, como vocês podem ver, de 20 por 19. Mas aqui, uma outra dica importante, uma forma de cogumelo sempre tem que ter uma base. Por quê? Porque esse melanoma, ele começou em forma de domo. Por isso é um cogumelo. Ele tem uma base embaixo e ele tem um novo nódulo em cima, tá certo? Então, aqui a base. Tem outra característica também que a gente ganha quando os melanomas ficam grandes, que é isso aqui, o silêncio acústico na base. Por quê? Porque geralmente a cabeça do cogumelo fica muito hiperrefletiva, fica mais esbranquiçada, mas lá para baixo vai ficando escuro. É o silêncio acústico na base do tumor, também é característico, tá bom? E uma coisa esquisita dessa no fundo de olho, com descolamento de retina enorme junto, amelanótico, multilobulado, meu Deus, o que é? Pânico, calma, vai para o ultrassom. E o que eu falei, olha lobo por lobo. Não desespera com a imagem toda, entendeu? Aí é o lobo mais do polo posterior. Olha para esse ultrassom e me fala, não é típico de melanoma? Ele é cupuliforme, ele é homogêneo por dentro, ele é mais escuro, os picos estão decaindo. Então, uma pista, duas pistas, três pistas, quatro. Gente, então é um melanoma, tá certo? Aí, com minha sonda, eu vou saindo do polo posterior, ou seja, ali do limbo, e eu vou vindo com minha sonda mais ali para a esclera, mais apontando para a periferia. Aí ele já começa a se partir em dois lobos, e lá na periferia eu consigo ver até um cogumelinho. Tá vendo que coisa linda? Então, tenho alguma dúvida? Não tenho. Precisava se desesperar? Não. Vai para o ultrassom. Olha esse outro aqui. Esse aqui também é um cogumelo perfeito. Olha, uma base. Sempre tem que ter uma base. O ponto onde rompeu, cresceu e formou um novo nódulo em cima do primeiro. Cogumelo. Retina de um lado, retina do outro. Isso aqui é muito típico, tá bom? Ao contrário das metástases, o melanoma cresce um monte, só depois ele começa a descolar. Ele começa assim, nas abas do lado. Entendeu? A gente vê de um lado e retina do outro. Mais um típico para vocês verem. Domo, uniforme, mais pretinho por dentro, tá certo? Escavação de coroide. Eu também acho muito característico de melanoma. O que é escavação de coroide? Essa alteração no formato, no contorno. Esse contorno azul é o contorno da esclera. E aí, o que acontece nos melanomas é que parece que esse contorno ele cai aqui para baixo, quase junto da esclera e depois volta. Tá certo? Isso é escavação de coroide, a gente vê muito. Tentem ver nessa foto. Essa foto tem muita escavação de coroide. Você vê a parede bonitinha aqui, por exemplo, e aqui fica tudo mais preto, onde devia estar o branquinho aqui. Então, isso é escavação de coroide, também é característica. E só para atrapalhar, às vezes tem os melanomas difusos. Eles não formam domo, não formam cogumelo, eles são maquiavélicos, mas você olha por dentro, ele tem uma estrutura homogênea, ele tem média, baixa refletividade também do mesmo jeito, tá certo? E aqui um cogumelinho perfeito também, com escavação de coroide. Olha como é branco aqui e olha como ficou preto cá, tá bom? Então o melanoma de coroide ele faz isso, ele fica mais pretinho, tá bom? Isso que vocês estão vendo atrás é um ultrassom intraoperatório numa cirurgia de colocação de placa de braquiterapia. Então, o que vocês estão vendo aqui perfeitamente, ó, daqui, vou fazer o contorno para vocês. É uma placa de iodo, tá certo? Aqui até aqui. E isso que vocês estão vendo aqui dentro são as sementes de iodo que são colocadas dentro da placa, tá bom? Então, a gente faz um intraoperatório para garantir que a gente pegou toda a base do tumor. Essa foto eu gosto porque dá para ver o ponto exato onde rompeu a membrana de Bru e por onde começou a crescer o melanoma para formar ali o cogumelo.
tá certo? Aqui mandaram, essa foto tá meio ruim, mas eu achei interessante para vocês verem, mandaram com suspeita de melanoma. Só que o que é que tá estranho aí? É um círculo perfeito encostado na parede do olho. Não tem uma base. Cadê a base? Para ser um melanoma, tem que ter uma base. A gente acompanhou esse caso, olha como regrediu. O que era isso? Era um cisto hemorrágico da retina, tá certo? Então, desconfiem. Vasos nutridores, muito indicativos de que tem o quê? Um melanoma uveal, um melanoma de corpo ciliar. Essa imagem não é daquele paciente, mas é só para mostrar como é que aparece um melanoma de corpo ciliar. Logo ali atrás da íris, você já vê a massa aparecendo ali por trás, tá certo? E nesse paciente, eu fiz a ultrassonografia, tinha aqui uma massa enorme realmente ali em corpo ciliar, até com cogumelo aqui, tá vendo? E o que eu quero mostrar para vocês nessa foto muito interessante é que os melanomas de coroide, eles podem dar extensão para fora do olho, para fora da esclera, sem romper a esclera. Não existe, às vezes você até encontra passagem no ultrassom, mas você não precisa ver um rombo na esclera. Não, por quê? Porque os melanomas, eles crescem através dos canais esclerais que já existem para os vasos e para os nervos. Eles crescem pelo canalzinho. Quando ele alcança o espaço extraescleral, ele começa a formar um novo nódulo grudado atrás. Então, não precisa estar a extensão exatamente atrás de onde está o tumor. Não, através desse melanoma, é só ele alcançar um canalzinho aqui, ele foi crescendo por fora, lá para trás, como vocês podem ver aqui na peça da patologia, quer dizer, da cirurgia, tá? Então, ó, aqui está a córnea, tumor devia estar por dentro, mais ou menos aqui, e aqui, ó, é o nódulo por onde ele cresceu. Olha o nódulo aqui de extensão extraescleral, tá certo? Agora é só mostrar. Travou? Acho que ela travou. Deixa eu ver. E lá embaixo, a... Elina, travou. Tem que voltar. Isso. Volta esse slide todo, porque travou. É isso, a partir daí. Teu som tá travado. Tá sem som, peraí. Pronto. Pronto, agora. Acho que travou de novo. Foi? E agora, tá me ouvindo? Agora já tô ouvindo, mas eu acho que travou de novo, né? É isso, agora. Bem, vou continuar aqui então. Então, essa aqui eu falei, né? Então, essa paciente tinha metástase no polo posterior nos 2 olhos, o que é bem característico, tá certo? Essa outra paciente tinha um descolamento grande de retina com a lesão lá embaixo. Isso fala mais de metástase do que de melanoma, tá certo? Porque metástase é que causa um grande descolamento de retina desproporcional ao tumor. E aí, que é que eu vou mostrar para vocês? Ela tinha nos 2 olhos, descolamento grande nos 2 olhos. Nesse caso, sempre perguntar se tem histórico de tumor. Essa paciente negava, mas conversando mais com ela, ela mostrou que ela tinha uma lesão que ela estava escondendo da família na mama. E isso foi o tumor primário. Aqui, após o tratamento, a gente não opera esse olho com metástase, tá certo? Mesmo tendo descolamento grande de retina, ela é tratada com quimioterapia, tanto a lesão regrediu, quanto o descolamento de retina também costuma colar de novo. E aqui está a paciente, depois de tratada, fica só a sequela realmente, como vocês podem ver, tá bom? Hemangioma de coroide é até difícil de ver, mas ele está aqui. É difícil porque ele é alaranjado, da cor do fundo do olho, mas o legal dele para diferenciar de um melanoma é que ele é mais esbranquiçado por dentro, ao contrário do melanoma, que é mais escuro. E aqui no ângulo, no modo A, não tem ângulo capa, ele é homogêneo, ele é estável. Então, comparem um com o outro. O hemangioma pode até ser em forma de domo, mas ele é mais branco por dentro do que o melanoma, tá certo? Osteoma é facílimo, porque é só uma placa bem branca que causa um grande sombreamento posterior, aí você baixa o ganho, a parede quase some toda e ele continua lá de tão calcificado que ele é. Melanocitoma, às vezes quando ele é grande desse jeito, ele pode assustar aparecendo melanoma,
mas a ultrassonografia ajuda porque é diferente demais, ele tem alta refletividade, totalmente diferente de um melanoma. E para terminar, vaso proliferativo. Gente, tumor vaso proliferativo, ele é sempre periférico. E o que é característico dele? Ele tá aqui, ó, rosado, é bem característico. Ele causa um estrago no olho. Não é só o tumor que você vai ver um estrago, porque ele causa descolamento, exudação, tração. Então, vocês vão ver o estrago ao longo da ultrassonografia. Tá aqui um close dele. Então, vocês já começam a ver uma mácula mais espessada, ó, com 2,03, não é normal. Então, já começa o exame daí. Aí você vai olhando o resto do olho, você vê que tem tração, você está vendo que tem traves vítreas, que a parede está irregular, a parede está espessada. Então, é um olho que é alterado, não é só o tumorzinho ali no cantinho dele. Você chega a ver, às vezes, também traves vítreas que vão desde a papila até o tumor lá na periferia. Tá bom? E aqui mostrando ele na periferia, ele pode chegar até a ser grandinho e às vezes ele tem esse formato mais pontiagudo, aqui é um corte transversal, tá certo? Aqui também, ó, celularidade vítrea, retina, até descolamento de retina ele causa, e olha como esse é grande, mas é isso, a dica do vaso proliferativo é essa, ele é sempre periférico e você vai ver um estrago no olho, você vai ver outras alterações, não só o tumor. Tá certo? Isso tudo aqui, ó, vaso proliferativo com retina descolada. E acabamos, gente. Espero que tenha ajudado. Não, foi maravilhoso, Mel, mas vamos fazer algumas perguntas. Então, assim, teve uma imagem aí do vaso proliferativo que a gente via que tinha uma elevação periférica na retina e uma atração que ia da papila para a lesão. Você tem como diferenciar isso, por exemplo, de uma toxocaríase, de um granuloma periférico? A gente consegue fazer esse tipo de diferenciação? É muito difícil. Você consegue fazer mais pela clínica, principalmente. A gente sabe que o da toxocaríase, geralmente o granuloma, ele é bem apiculado. Assim, ele é parece com esse, mas cadê? O granuloma da toxocaríase, geralmente ele é assim, ó, bem triangular, e ele tem bem aquela trave vítrea que vai lá até a periferia, tá certo? Agora, o da toxocaríase, ele pode ser mais posterior também, né? O vasoproliferativo é o contrário, ele é periférico, sempre. Se tiver no polo posterior, pense em outra coisa, não é tumor vasoproliferativo. Tumor vasoproliferativo pode ser idiopático, mas assim, se é um paciente que já teve uma toxoplasmose, paciente com retinose pigmentar, principalmente, paciente com uveites, outras, aí também fala mais a favor de vasoproliferativo. Mas lembra, vasoproliferativo é periférico. Uma outra pergunta aqui, quando você estava falando da área macular e sobre que ela estava espessada, o que é que a gente considera normal dessa espessura? A espessura, geralmente, que a gente vê em média, lógico que estamos falando média, tá? Não é que mais para cima, mais para baixo já está errado. Isso varia muito com a população, mas a média é em torno de 1,5 até no máximo, sabe? Se você pega um paciente míope, eu encontro 0,7, 0,9, porque é mais fino, tá certo? Se eu pego um paciente que é alto hipermétrope, mas alto hipermétrope mesmo, aí sim eu posso ter uma parede de 2 e ser normal, tá certo? Então, você tem que levar em consideração o tamanho do olho do paciente, que você fez lá no axial vertical primeiro. Então, no alto míope, o que é que eu espero? 0,7, 0,9, 1. Num paciente hemétrope, 1,2, 1,3, geralmente. E um paciente hipermétrope, até 1,8. Agora, passou de 2, você já considera mais um edema macular mesmo. Um espessamento macular. E eu acho importante até, assim, comparar com o olho contralateral, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Você tem que entender que os dois olhos, teoricamente, precisam ser simétricos, tanto na medida do axial, como na medida também da parede, né? Então, é importante aí, você ter... outra dica, você ficou com dúvida, pediram exame de um olho só e pediram só daquele, não estão querendo saber do outro, mas você está com dúvida. Então vá lá e faça o ultrassom do outro olho para você comparar, para você entender qual é o padrão do paciente, que nem a Cecília falou, entendeu? Então isso ajuda muito.
Ô, Melina, outra coisa, quando você estava falando ali do edema de papila, como é que você faz para diferenciar de drusa de papila? Eu ia colocar uma foto de drusa de papila. Porque é tanta coisa, gente, que eu pensei, não dá para colocar tudo Não, que eu olha, quero. primeiro eu vou lhe parabenizar, porque dar uma aula de ultrassom sem estar nem com o aparelho na mão, se você fez com excelência. A quantidade de parabéns que tem aqui no chat, depois olhe para você ver. Depois eu vou olhar, que bom, obrigada. Mas vamos lá, drusa de papila. O que vocês vão ver, na hora que vocês vão fazer a foto da papila, vocês já vão ver que vai ter uma estruturazinha branquinha, bem brilhante, lá na papila, bem na papila mesmo. Às Tem que vezes chamar atenção, né? Você pode ser bem pequenininha, muitas vezes é grande, tem grande pode e ser pequenininha. bem pequena, às vezes pode ser bem grande, entendeu? Às vezes está até um pouquinho elevado, entendeu? Mas é muito diferente do edema, porque como eu mostrei para vocês, o edema ele é da cor normal da parede. A drusa de papila ela é bem brilhante, ela é bem branca. Aí o que eu faço? Eu baixo bem o ganho, até a parede quase sumir, que nem eu fiz aqui com o osteoma, ó. Isso. Eu baixo bem o ganho, a parede quase sumiu, não tô vendo quase nada do olho. Mas a danadinha da drusa, ela continua que nem essa parede daí, só que não é linear desse jeito. É um pontinho, um quadradinho assim ali na papila. Ela vai continuar Outra bem coisa, refletida. falando de ganho, para pegar o gancho, lhe perguntaram aqui qual é o aparelho que você usa. Na fundação, a gente usa agora os digitais, né? Que é o... Ixi, me fugiu o nome. A gente tem o Aviso e a gente tem o Compact Touch da Quantel, mas a gente também tem o Ultrascan, que é da Alcon antigo, que também é muito bom. Uhum. E com relação ao ganho, é bem diferente Eu o ganho do amo, Ultrascan. sou suspeita, eu amo o Aviso. O Aviso é meu preferido. Ele é fantástico, ele é uma Ferrari, entendeu? Então, Sem assim, interesses comerciais aqui, tá? É só uma discussão. sem interesse comercial nenhum. Tanto é que essa foto que vocês estão vendo aqui é um outro aparelho que agora eu esqueci, para você ter ideia, eu esqueci o nome. Ele é bem, bem, bem antigo, mas eu amava esse aparelho, até que ele quebrou e não teve mais jeito. Mas ele é muito bom também, tá certo? Então a gente consegue imagens muito boas com todos os aparelhos. O que é que Mas muda bastante o ganho, né, Melina? a O questão digital é isso que eu ia falar. Ela varia muito de aparelho para aparelho. Por isso que eu não posso falar para vocês, coloquem em ganho tal, coloquem em tal, porque cada aparelho vai mudar. O que é que eu falo? Agora aumenta o ganho, seja lá quanto ele for, entendeu? Agora baixa o ganho, seja lá quanto ele for. Então, olhem aqui esse, por exemplo, ganho de 50. No aviso, de 50 eu não vou ver nada. Vai estar muito escuro mesmo. Eu tenho que estar com ganho de 70, 80 para poder ver isso daí, entendeu? Então, no Ultrascan, que é fantástico também, eu amo o Ultrascan, também é a mesma coisa, entendeu? É mais parecido com esse do que com o aviso, entendeu? No aviso, se você para fazer um parcial, no aviso você faz com 90, né? Isso. Mas isso aí já seria o ganho alto do Ultrascan, por exemplo. O ganho alto do Ultrascan é 75, 80. Então, realmente, acho que cada um vai ter que pegar o aparelho, tentar definir melhor a parede, entender que esse é um ganho. A dica quando você vai ver papila, quando você vai ver mácula, quando você vai ver um tumor na parede, quando você vai ver parede do olho, a dica é faça o vítreo sumir, que nem essa foto aí. Eu não tô vendo nada do vítreo. Então, seja lá o ganho que der isso, é esse aí. Esse é seu ganho de parede. Já memoriza para o seu aparelho. Então, o vítreo sumiu, tô vendo bem a parede, esse é o meu ganho de parede. Então, eu vou fazer o axial vertical assim, a papila assim, a mácula assim. Se tiver alguma coisa na parede que eu queira ver, tipo um tumor, por exemplo, aí é com esse ganho que eu vou ver. Aí, eu vou para ver o vítreo. Aí, eu vou subindo até aparecer aquela imagem que eu mostrei, entendeu? De hemorragia vítrea, da retina, do vítreo, enfim. Aí, eu subo o meu ganho de acordo com o meu aparelho. Mais algumas perguntas. O pessoal, quando a gente estava naquela parte de tumor, perguntou como é que são realizadas as medidas. Então, como é que você costuma realizar? Vamos lá. Deixa eu pegar essa foto aqui. Muito importante essa pergunta, porque assim, aqui no Brasil a gente faz de um jeito, nos Estados Unidos eles fazem de outro, mas a gente aqui tem que padronizar do nosso jeito, tá certo? Vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo, que dá para ver bem. A principal e mais importante medida de todas é a altura.
O resto, a gente que é oncologista ocular nem se preocupa tanto se deu um pouquinho errado para cima, um pouquinho para baixo, mas a medida que tem que estar muito bem feita é a medida da altura, que ela vai de onde? Aqui, vocês estão vendo minha setinha? Bem aqui na superfície do tumor, tá certo? Onde ele começa, até a esclera. Então, vamos lá, até aqui, ó, até esse branquinho, a parte de dentro do branco da esclera. Então, essa é a medida de altura que a gente faz. E aí, eu faço a medida da base como? Nesse caso, eu faria aqui, ó. Tá vendo onde começa o escuro? A transição do escuro pro claro? Então, aqui é a base do tumor. Eu faria daqui até essa outra transição aqui. Então, essa é a base do tumor. Você está vendo que a base, nesse caso, é bem menor do que a altura. Cada tumor vai ter seu jeito. Já os que estão em forma de domo, a base vai ser maior do que a altura. Meçam sempre a base e a altura. Lembrando que a altura aqui tem que estar muito bem feita, perpendicular, ou seja, ó, daqui para cá. Não meça torto daqui para lá, por exemplo, que vai dar errado. Tem que ser perpendicular à parede que você vai chegar aqui, ó, a esclera. Olha a esclera tá assim. Então, você vai fazer tipo uma cruz e vai medir assim. E a medida que você faz com o ganho é mais para o vítreo ou é mais para a parede? O ganho que A medida você... é o quê? Quando você vai fazer a medida, o ganho é mais baixo ou mais alto? Mais baixo. É um ganho de parede, tá certo? É um ganho tipo esse aqui, ó. Tá bom? Eu desapareço com o meu vítreo para ele não me atrapalhar, para tirar as sujeirinhas ali de cima do tumor. E aí eu consigo ver bem, ó, aqui a superfície do tumor, então eu mediria daqui até onde está a linha vermelha. Eu já ia fazer uma pergunta aqui, mas o pessoal fez quais os cortes para medir, né? A gente já normalmente faz longitudinal, o que é que você faz? Então a gente faz um longitudinal e um corte transverso, tá certo? Então, nos dois eu meço a altura e eu vou usar a altura que deu mais, porque eu sempre quero a maior altura. Então, eu fiz um longitudinal e um transverso, uma foto longitudinal e uma transversa. Eu meço a altura nos dois, a que deu maior eu coloco no laudo. No longitudinal eu vou e meço a base, que é isso que eu mostrei, que é a medida aqui até aqui. Essa medida de base no longitudinal é o que a gente chama de diâmetro antero-posterior. Aí eu coloco lá no meu laudo. E aí eu vou para o meu corte transverso. Digamos que esse aqui é um corte transverso. Eu vou lá e meço a base também, daqui para cá. A medida que der, aí eu vou chamar de transverso, entendeu? Diâmetro látero-lateral, por exemplo. Então, látero-lateral é a base que eu meço no diâmetro transverso. Então, são 3 medidas, sendo que a mais importante, repito, é a altura. E eu meço nos meus 2 cortes e eu uso a que deu maior e coloco no laudo. Tem uma pergunta também, mas antes disso, tem muita gente perguntando se a gente vai disponibilizar a aula. E aí, a gente está gravando a aula e vai deixar disponível por uma semana no canal no YouTube, que a gente vai começar a fazer próxima semana. Então, a gente vai colocar para vocês saberem como é que vocês vão fazer para acessar essas aulas. E a última pergunta que fizeram aqui é uma dica para a gente ver como é que... Uma dica para avaliar musculatura extraocular. Ai, eu tinha que ter trazido uma foto para mostrar. Bem, pois é, eu devia ter trazido. É uma aula muito grande, o ultrassom tem muita coisa para falar. Então Pois é, Quem sabe a gente faz a segunda aula com os aprofundamentos da aula da doutora Melina. Mas vamos lá, vou tentar responder sem imagem, então, tá certo? Então, como é que a gente faz para musculatura extra? Eu sempre peço para o paciente ficar olhando em PPO, e eu com minha sonda, aí não é o corte que eu mostrei lá, é o transverso. Então, o marcador, em vez de estar apontando para cá, eu aponto ele para cima. E eu ponho minha sonda aqui na lateral, tá certo? E vou inclinando para trás, porque aí vai aparecer atrás da esclera, vai aparecer um círculo, mostra oval, aquela extensão extraescleral. Oi? Mostra aquela extensão extraescleral para tentar. Vamos ver. Ai, eu acho que ela estava mais pra cá. Por sinal, vamos lá, é muito comum nos laudos de melanoma dicoroide vir falando, tinha extensão extraescleral. E não é. Sabe o que era? Era o músculo. Porque é muito comum confundir
a musculatura extrínseca, principalmente quando é um tumor que está nasal, bem na inserção ali do nervo, do músculo. O pessoal confunde demais. Por quê? Porque realmente a extensão extraescleral ela é assim, escurinha. E como é que é o músculo? Ele é assim, escurinho também, tá certo? Essa mesma imagem tem um músculo aí em cima, Mel. Aqui, né? Aí por isso que eu disse que ela é legal que dá para mostrar. Só que essa é longitudinal. Sim. Eu acho que eles devem estar querendo saber para examinar para Graves, para ver se é espesso ou não. Aí a gente usa um transverso. Como é que vai aparecer no transverso? No transverso, olhem para cá. Vamos cortar essa imagem em dois? Ignorem essa de baixo e vejam essa daqui. O músculo transverso, ele aparece exatamente assim, ó. Redondinho, só que mais esticado, um quase oval e escuro. Desse jeito, tá certo? E aí, como é que eu meço? Eu mediria daqui, de onde começa a cápsula do músculo para mais interna, e mediria daqui para cá. Retinho também. Retinho, perpendicular ao comprimento do músculo aqui. E aí eu faria essa medida, tá certo? E a dica é essa, é você fazer um corte transverso, tipo, eu quero reto medial. Então, eu ponho minha sonda aqui na lateral. No máximo, eu peço para o paciente olhar um pouquinho para a medial, mas não muito, senão atrapalha, porque senão a inserção corre lá para trás. E aí, eu vou inclinando a sonda, eu inclino para um lado, inclino para o outro, porque aí eu vejo o músculo, realmente, eu vejo a inserção, eu vejo ele ficando grosso, eu vejo a inserção, eu vejo ele ficando grosso. Então, não pode ser nem na inserção, nem lá para trás demais. Ele tem que ficar meio que perpendicular. Aí, quando você pega uma imagem que nem essa, tá certo? Desse jeitinho aqui, aí você tá no ponto certo. E aí você mede o músculo. Isso. Oi? Melina, é Ronald. Oi, doutor Ronald, tudo bom? Tudo, estou aqui maravilhado com a sua aula, mas deixa eu perguntar a parte que mais me aflige. E como é que a gente vê endoftalmite, como é que a gente acompanha o endoftalmite com ultrassom? Ah, nossa, terrível, né? Então, a endoftalmite, sim, você junta os dados clínicos, com certeza, e na ultrassonografia o que você vê é um vítreo muito, muito desorganizado, até vacuolado às vezes. Depois das injeções intravítreas que fazem, aí até fica um pouco difícil no começo, porque a própria injeção intravítrea, ela também causa alterações ali locais no vítreo, mas ao longo do tempo que a gente vai vendo, é que vai clareando aquela imagem, sim. A gente consegue acompanhar uma resposta depois de um certo tempo, sim. É válido acompanhar com ultrassonografia. Esses vacúolos que ela comentou, a gente tem uma tendência a chamar de cavitação aqui, né? Ela nem sempre está presente. Eu acho que o mais importante é juntar a história clínica com o aspecto realmente do ultrassom de processo inflamatório. Mas a pergunta era para se há uma evolução. Por exemplo, hoje, se houver uma endoftalmite, a gente costuma ver o paciente a cada 12 horas, 24 horas, às vezes até mais precocemente, para ver como é que está se acompanhando. O vítreo poderia ser uma arma para estadiamento da evolução da endoftalmite? Como? Sim, pode, porque à medida que o tratamento vai evoluindo e o paciente vai melhorando, você consegue ver o vítreo limpando. Você consegue ver assim, a imagem voltando a ser mais parecida a um olho normal, entendeu? Eu acho só assim, tem que ter o cuidado nas indicações, não adianta às vezes fazer ultrassom diariamente, né? A gente tem que lembrar que é um olho doloroso muitas vezes, a gente tem que fazer uma proteção da sonda do aparelho para não contaminar mais ainda o paciente. E ter uma noção de acompanhar, repetir o ultrassom a cada 3 dias, a depender de como é que o paciente estiver respondendo, né? E não fazer aquela coisa de diariamente, toda hora, porque isso às vezes causa uma ansiedade muito maior. Né? Eu acho importante isso para ver isso que Melina falou, dessas alterações que as próprias injeções causam. Então, às vezes, tem até gotícula de silicone mesmo da própria injeção que fica dando reverberação que atrapalha bastante a gente ver os detalhes no ultrassom. Eu queria aqui também registrar, Melina, parabéns pelo Dia dos Oftalmologistas através de você, Melina. Eu homenageio a todos os colegas do Brasil e da América Latina que estão assistindo esse seu Web Update. Você é uma pessoa muito, não somente brilhante, mas humilde e generosa, entregando todas as suas pérolas de conhecimentos ao longo da vida. Não se esqueça que quanto mais a gente dá com a mão,
mas do outro lado, Deus nos abençoe. É assim que é a sua carreira e a sua trajetória. Vibramos com você. Um grande abraço aqui do Recife. Obrigada, doutora Eliana. Mas é isso, conhecimento, gente, tem que ser compartilhado cada vez mais e tudo que a gente aprende, sempre ensinar a quem pode, a gente segue assim, é assim que a medicina se fortalece, né? Se ajudando cada vez mais. E quero agradecer a FAV, dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aí com vocês, eu me sinto em casa, eu estou em casa. Sou fã de carteirinha, falo para todo mundo vir sempre que o lugar de onde eu vim me fez chegar onde eu tô. Não é que também estou falando que eu tô lá, mas quero dizer que, nossa, mudou assim, tanto crescimento pessoal também, capacidade de liderança, de organização, os projetos sociais que a FAV faz, nossa, eles assim abrem a mente da pessoa muito mais além da oftalmologia. E aí eu quero deixar meu parabéns para vocês que coordenam a FAV, vocês fazem um trabalho incrível, tá certo? É realmente life-changing para a gente. Melina, Michel falando, tudo bom? Parabéns pela aula, como eu te falei, sou glaucomatólogo e estava assim, esperando ansiosamente pela sua aula para ter um apanhado mais geral. Acho que sua didática foi perfeita, os comentários aqui foram poucos para a qualidade real da sua aula. Aproveitar essa deixa sua para dizer que a partir da segunda-feira da semana que vem, a gente no próximo Web Update, na terça-feira, vai estar dando aqui o canal do YouTube, onde vão estar todas as aulas passadas e todas as aulas que a gente vai estar ministrando aqui futuramente, juntamente com alguns materiais que a Fundação vai estar disponibilizando justamente para essa ideia de educação continuada. O Web Update surgiu da vontade da gente dividir conhecimento. Eu acho que quando o colega cresce, a oftalmologia brasileira toda cresce, todo mundo acaba ganhando muito com isso. O Instagram também, o pessoal tem pedido bastante, um pouco de dificuldade às vezes para conseguir os nossos links, e a partir de segunda-feira também a gente vai ter um Instagram, onde de forma programada todos os links vão estar sendo disponibilizados, então a gente pede para aquele colega que quiser compartilhar com os outros amigos, por favor, fiquem à vontade, a gente vai ficar sempre muito grato. Tá? Boa noite. Então, mais uma vez, agradecer a todos, a Melina por essa aula excelente, agradecer a todos que puderam participar aqui com a gente, com as dúvidas, com tudo, na verdade, e desejar um feliz dia do oftalmologista para todos e até a próxima para todo mundo. É isso, e você, eu já quero bis, viu? Já vou programar o próximo Web Update de ultrassom, você arrasou. Temas específicos, né, Adri? 240 participantes, eu acho que foi um belo auditório, foi muito bom. Parabéns. Muito bom, muito bom. Parabéns, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Parabéns, Mel! Ai, Cami, parabéns. Parabéns, Mel, adorei sua aula. Obrigada, Bruna. Beijo bem grande. Beijo, beijo, gente. Bom ouvir vocês. Beijo, beijo.